Olá, galera do sétimo ano da Escola Municipal Aleixo Pereira Bragão. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Essa aula é uma aula equivalente a uma terça-feira. Eu estou fazendo isso porque eu não vou poder estar presente na aula em tempo real, tá? Pois estarei numa reunião, mas vou deixar esse vídeo explicativo que vai ter uma importância, né, equivalente a uma aula, como se fosse uma aula em tempo real. E o assunto da semana do dia 14 ao dia 18 de junho, no sétimo ano, vai ser sobre áreas, né, de figuras planas. Ou seja, nós vamos basicamente aprender como é que calcula a área, né, de cada figura bidimensional, ou pelo menos das principais figuras bidimensionais. Calcular a área de uma figura é a mesma coisa que calcular o espaço que ela ocupa. É basicamente isso. Você vai calcular o espaço que aquilo ali ocupa, né, num determinado ponto, num determinado lugar. As principais figuras bidimensionais que têm duas dimensões, que são planas, as figuras planas são chamadas de bidimensionais, só tem comprimento e largura, base e altura. Quando você fala que uma figura é tridimensional, é porque ela tem base, largura e altura. Quando a figura é tridimensional, a grande diferença da tridimensional para a bidimensional é que a tridimensional ela tem capacidade de armazenamento. Você pode ver isso na prática, que, por exemplo, quando você pega um copo para beber água, você vê que o copo ele é uma figura 3D, ele lembra o cilindro, o copo. Ele tem um círculo, tem uma base circular e ele é alargado. E aí você põe o líquido e ele consegue armazenar o líquido. As latas têm formato de cilindro. As latas que armazenam Nescau, que armazenam Leite Ninho, né? Que armazenam, enfim, arroz, quando você guarda lá, feijão. Tudo aquilo ali são figuras tridimensionais. O que vamos estudar são as bidimensionais. Aquelas figuras que, apesar de ocupar um espaço, elas não têm capacidade de armazenamento. Porém, ocupam espaço. As figuras bidimensionais mais conhecidas são triângulos, né? Quadrado, retângulo, são essas aí. Então, vamos iniciar. Então, tá aqui. Então, gente, calcular a área de uma figura é a mesma coisa que calcular o espaço que ela ocupa. O espaço em centímetro quadrado, o espaço em metro quadrado, o espaço em quilômetro quadrado, né? Por que fica quilômetro quadrado, metro quadrado? Quadrado é relacionado ao número 2, quadrado. Por isso que fica... Por exemplo, já viu aqueles anúncios das pessoas vendendo lote? Aí fica lá. Eu tô vendendo um lote de 30, aí tem um Mzinho, né? Um Mzinho. E tem um 2 em cima do M. Por quê? Porque aquele 2 que está em cima do M está indicando que aquilo que ele está vendendo tem base e altura, base e largura, comprimento e largura. Aquele número que está lá, ele nada mais, nada menos, ele multiplicou a base pela altura. Aí deu aquele espaço do terreno. Então, ou seja, quando ele está falando lá, estou usando um exemplo do dia a dia para vocês entenderem. Então, quando ele fala lá que está vendendo aquele lote de 15 metros quadrados, ele está querendo dizer que ele está vendendo um espaço, um terreno. E é esse tipo de cálculo que nós vamos aprender agora, nessa aula. Vamos aprender a calcular esses espaços que essas figuras ocupam. Então tá aí, áreas de figuras geométricas planas. Planas porque é 2D, é bidimensional, tem duas dimensões. Então vamos lá. Tá aí, ó, calcular a área de uma figura plana é o mesmo que saber a medida de sua superfície. Então a área também tem a ver com superfície. É calcular o espaço que ela ocupa, gente. Na prática é isso. Então tá aí.
A primeira figura que eu trouxe é um retângulo de base 5 centímetros e altura 3 centímetros. Então, eu falar que calcular a área é calcular isso aqui que ele está ocupando, esse espaço aqui. Então, como é que vamos fazer isso? Multiplicando a base pela altura. Então, tá aí, ó. Se tu pegar 5 e multiplicar por 3, vai dar 15. 15 centímetros quadrado. Ou seja, você pode também contar quantos quadradinhos tem aqui dentro. Se tu contar, também vai dar 15. Ó, mas vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas aí, gente... Ah, tá certo? Tá. É a mesma coisa que pegar 3 e multiplicar por 5? É. Mas eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se tivesse 100 quadrados aí tu ia ficar contando de 1 em 1? Não. Então é muito mais fácil você pegar a base e multiplicar pela altura. O comprimento e multiplicar pela largura que sai a área. E aí, gente, a partir da área do quadrado, que também é lado vezes lado, base vezes altura, e do retângulo, que também é base vezes altura, você consegue dizer quanto que é a área de um triângulo. Por quê? Lembra daqueles brinquedinhos lá de criança, Lego? Aqueles bloquinhos que a pessoa usa, que as crianças usam para montar robô, para montar casa. Quando tu pegar, tu tem que transferir a noção do Lego para cá. Quando tu junta dois triângulos, forma um quadrado. Quando tu junta dois triângulos, forma um retângulo. Então, gente, é só tu raciocinar. Se tu juntar dois triângulos e formar um quadrado e um retângulo, significa que a área do triângulo é a metade da área do quadrado, é a metade da área do retângulo. Por quê? Porque se dois triângulos formam um quadrado, então quanto é que é o espaço que um triângulo ocupa? A metade do quadrado. É por isso que na fórmula do triângulo tá base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque nada mais e nada menos é a área do quadrilátero dividido por 2. Porque, justamente por causa dessa noção, que quando tu juntar dois triângulos, vai dar um quadrado. Ou até pelo desenho, se tu partir um retângulo ao meio, dá dois triângulos, ó. Deixa eu desenhar lá para vocês verem. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o desenho. Deixa eu apagar isso aqui. Pode ser um quadrado, ó. Ó, vou desenhar um quadrado. Um quadrado ou um retângulo aqui. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Não, aqui eu apago, né? Aqui eu ponho na caneta agora. Vou pegar uma régua. Vou traçar uma diagonal aqui, ó. A diagonal é um segmento que começa num vértice e termina no vértice não adjacente a ele. O vértice que não é vizinho a ele, tá? Então, se eu começar daqui, ele termina lá do outro lado, no vértice oposto. Então, tá aqui. Olha aí, gente. Dois triângulos. Formou dois triângulos. Se eu partir um quadrado ao meio, forma dois triângulos. Então, se eu disser que a área tá aqui, vamos colocar aqui, ó. A de área do quadradinho é... Aqui eu chamo de L, tá? Não, melhor, base. Base, B de base e H de altura. Gente, eu sei que no português a altura se escreve com A. Mas na matemática a gente usa H para falar que é altura, tá? Então tá aqui. B é base vezes altura, a área do quadrado. Agora, se tu partir o quadrado em duas partes, em dois triângulos, então a área do triângulo é a metade da área do quadrado. Então a área do triângulo é o quê? É base, que é a área do quadrado, vezes a altura, dividido por 2. Se tu botar no Google, vai dar isso aqui. Base vezes altura dividido por 2.
tá bom? Então, você pode usar, gente, a noção espacial, a noção da imaginação, para tu saber calcular a área de uma figura, tá? Então, vamos continuar. Então, tá aí. Aí você pode dar pause. Então, tem aí as explicações, ó. Aí tá lá. No retângulo acima, né, aquele retângulo da tela anterior, temos 15 unidades de área, formando assim 15 centímetros quadrados. Que é isso aqui, ó. Que pegou 3 vezes 5. Juntou centímetro com centímetro. Ou seja, usou duas dimensões. Por isso ficou com aquele doisinho em cima, né? Ah, então se fosse 3 dimensões, aí seria cúbico. Seria um 3 em cima. No quadrado acima, temos 16 unidades de área, ou seja, 16 centímetros quadrados. Ou seja, esse aqui que tá falando. Tá? Ele pegou aqui, ó, 4, base é 4, ó, 1, 2, 3, 4. A altura é 4, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. As unidades de área mais comuns são as quadriculadas, como no exemplo visto. Assim, é fácil verificar as áreas das figuras, basta contar quantos quadradinhos existem no local, no total, né? Essa é uma maneira de verificar a área. A outra é usando as fórmulas das figuras, que é o que eu estava te falando para vocês, né? Que é pegar a base vezes a altura, aí se juntar dois triângulos forma um quadrado, então a área do triângulo é metade da área do quadrado, que é base vezes a altura dividido por 2. Então uma figura plana é um plano que possui uma forma específica e apresenta pelo menos 3 lados. Então a figura, o polígono, o polígono de menor lado, né, que tem na nomenclatura é o triângulo, 3 lados. Quando o polígono, quando a figura, polígono é figura, quando eu falar polígono, entenda como figura. Quando o polígono possui 4 lados, é chamado de quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono, né? Aí vai aumentando. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Já viu aquela luta do UFC? Aquele ringue lá, eles chamam de octógono. Por quê? Porque tem 8 lados, tem 8 pontas aquele ringue lá. Daqueles lutadores da luta livre. Aí 9 lados é eneágono, 10 lados é decágono, 11 lados é undecágono, 12 lados é dodecágono, 15 lados é pentadecágono e 20 lados é icoságono, tá? Então aí por aí vai, gente. Então tem aí, ó, uma figura, é por isso que diz aqui que a figura plana, no mínimo, possui 3 lados, que é o triângulo, tá? As figuras planas possuem 2 dimensões, é o que eu estou falando desde o início da aula. Tem 2 dimensões, base, altura, comprimento e largura, tá? 2 dimensões. Quando tiver 3 dimensões, base, altura e largura, aí é tridimensional, né? Não é mais plano, é tridimensional. No retângulo a seguir, a base são as 5 colunas de quadradinhos. São os 5 quadradinhos. E a altura são as 3 linhas de quadradinhos, ó. São os 3 quadradinhos. Portanto, para descobrir a sua área, basta multiplicar 5 por 3, obtendo 15 como resultado. Temos assim que a área do retângulo é 15 centímetros, no caso aqui, 15 centímetros ao quadrado. A área do retângulo é base vezes altura, B vezes H. Na matemática, H representa a altura, apesar de a altura se escrever com A, mas na matemática representa com H. No caso do quadrado, é fácil verificar que a base e a altura são iguais. Portanto, a base e a altura são seus lados. Assim, ou seja, o quadrado é uma figura especial que tem 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, né? 4 vértices. Então, se você achar o lado de um, você não precisa medir o outro. Por ser um quadrado, vai ter 4 lados iguais. Você ganha até tempo sabendo disso, né?
temos no quadrado a seguir 4 colunas, ou seja, se é um quadrado e o lado é 4, todos os outros lados vão ser 4 também, né? Então, multiplicando 4 por 4 dá 16. Então, a área aqui é 16 centímetros quadrados. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, temos aqui mais uma informação. A altura sempre terá como base um ângulo de 90 graus, né? E a altura sempre formará um ângulo de 90 graus com a base. A altura é a reta vertical em cima da reta horizontal. É a reta em pé em cima da deitada. Dizemos que a altura é perpendicular à base, tá? Por que perpendicular? Porque forma um ângulo de valor de 90 graus. Então aqui, gente, tá aí. Calcule as áreas das figuras abaixo, né? Então tem aqui para você poder calcular e treinar o que foi aprendido. Tá bom? Então tá aí outras figuras, ó. E aí outro exercício, aí você vai dando pause. Amanhã, no caso, na quarta eu vou postar o material, a tarefa relacionada ao que aprendemos agora e vocês vão poder fazer. Então tem aí, ó, mais um exercício, mais outro. Bastante aí, ó. Uma planta, né? Uma planta de uma casa. Então tá aí. Um campo de futebol. Campo de futebol retângulo, né, gente? Retângulo. Que tem o mesmo formato do quadro que o professor usa para dar aula. Então tá aí. Então chegamos ao fim. Uma aula bem objetiva, falando de áreas de figuras planas, tá? Então, a princípio, falamos da área do quadrado, do retângulo e a área do triângulo, que a área do triângulo é intuitiva, é a metade da área do quadrado, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula que vai valer do dia 14 ao dia 18. Então, até um próximo encontro.